Estamos juntos, começando mais um programa e para fechar a semana, hein? Cada semana um tema diferente e essa semana mencionamos sobre a besta que emerge do mar e a besta que emerge da terra. Hoje a gente vai estudar sobre a segunda besta do livro do Apocalipse, é bem forte, complementa a mensagem da primeira besta. E para você que está chegando agora, está confuso, sem entender muito bem, agora, programa Escola Bíblica estudando o livro do Apocalipse, é bem rapidinho, a gente volta já. O programa Escola Bíblica é a sua maneira interativa de estudar a Palavra de Deus. Interativa por quê? Porque você, além de acompanhar aqui na TV, onde a gente conversa com você, onde a gente explica a Palavra de Deus, onde a gente aprende junto, você também pode interagir com a gente de várias maneiras, através das redes sociais, lançando aqui o seu questionamento, mandando o seu abraço e com muito carinho a gente recebe a atenção de cada um de vocês. E se você tiver uma dúvida sobre o tema da semana, se você ainda de repente não entendeu algum ponto, tem algum questionamento, discorda também, você pode enviar para a gente a sua dúvida através do WhatsApp, tá bom? 1298-109-1268. Esse é o telefone para você entrar em contato e lançar aqui a sua dúvida, a sua pergunta, tá? Então, separe os números de telefone. Esse você pode salvar assim, Pergunta Escola Bíblica. Salva aí o número, tá? E se você quiser pedir um material para a gente, se você quiser receber o conteúdo que a gente está apresentando aqui, a gente pode enviar para o seu WhatsApp também. Só que o número é outro, tá? O WhatsApp é outro, esse que está aparecendo na tela agora. Então salva aí, Estudo Bíblico do Escola Bíblica, da melhor maneira que você preferir. Esse é o telefone para você pedir o seu guia de estudo, tá? 12-98244-4449. Bem fácil, bem simples, salva aí, manda uma mensagem para a gente que a gente pode enviar para você o material em PDF, é um arquivo que a gente vai enviar para você no seu próprio WhatsApp, tá bom? Ontem a gente falou sobre o número 666, sobre o anticristo imprimindo na mente dos homens uma lei diferente da lei de Deus, tá? Então nós falamos sobre isso. E a gente vai começar um pouquinho mais a falar sobre essas considerações, sendo que o anticristo se coloca no lugar de Cristo, ele se opõe a Cristo, e é lógico que supor que a marca ou o sinal do anticristo seja a oposição ao que Deus orientou, à lei de Deus, uma substituição à lei de Deus, é exatamente isso que ele tem tentado imprimir nas pessoas, no coração das pessoas. Nós vamos nesse momento orar e vamos na sequência estudar para fechar o tema muito especial dessa semana, tá bom? Oremos. Senhor nosso Deus, grandioso Pai, de coração nós te agradecemos por teu cuidado, por teu amor, por teu carinho e por tua direção. Nós abrimos o nosso coração aqui, pedindo que o seu Santo Espírito clareie a nossa mente e nos faça viver de acordo com a tua orientação e a tua vontade. Oramos em nome de Jesus. Amém. Deixa eu fazer um convite para você, antes da gente ler o primeiro texto aqui, tá? O convite é o seguinte: semana que vem nós não teremos o programa Escola Bíblica, nós teremos um programa especial aqui, uma semana especial, com o pastor Josanã Alves, um pastor muito querido, um homem de Deus, com uma mensagem direta, simples, com muito conteúdo ao seu coração também, e você não pode perder, tá? Será do domingo, desse próximo domingo agora, até a próxima sexta-feira, eu acho que é de 21 a 26, deixa eu confirmar aqui direitinho, 21 a 26, antes que eu fale alguma besteira, é isso mesmo, de 21 a 26 de novembro, uma semana muito especial preparada para você. Já tem visto aí as chamadas, né, na Rede Novo Tempo. Então, semana que vem nós não teremos o Escola Bíblica, nós teremos esse programa especial. E na outra semana a gente vai fechar novamente, eu estarei com você na próxima, para a gente fechar o tema sobre o Apocalipse, será o nosso último tema, tá bom? Em Daniel,
a Bíblia diz o seguinte, Daniel 7:25, fala sobre um chifre pequeno, que é o símbolo do anticristo, e com isso a gente vai começar a entender sobre a segunda besta que emerge da terra, tá? Vamos lá, Daniel, primeiro a gente vai ler Daniel. Daniel 7:25 diz assim, proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe são entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Analisando bem rapidamente esse verso aqui, para a gente poder seguir em frente. O livro de Daniel menciona que nos últimos dias uma força, um poder, o anticristo, ele falaria palavras contra o Altíssimo, ele blasfemaria. Não quer dizer que ele ficaria xingando a Deus, não. Ele se colocaria no lugar de Deus, magoaria os santos do Altíssimo, ou seja, ele usurparia, lançaria uma pressão e morte sobre os fiéis a Deus. Mudaria os tempos e a lei de Deus, ok? Então, a lei de Deus seria mudada, em especial, uma lei de Deus que tem referência com tempo. E qual é a lei, qual é o mandamento que faz referência com o tempo? Já estudamos isso, se você está chegando agora, qual que é? É o sábado, um dia da semana, ok? Então esse dia seria mudado, isso é muito importante para a gente entender o tema de hoje, tá? E aí segue, e por um período de tempo nós já estudamos, o poder romano, religioso e político imprimiu um poder ferrenho sobre os cristãos aqui na terra. Período da Idade Média, perseguição, até a Reforma Protestante ali, tá bom? No estudo 11, a gente falou sobre o sábado e o domingo, né? O que aconteceu, a mudança do sábado para o domingo. Falamos da observância do domingo como uma marca falsa da autoridade de Roma. Então, uma outra alteração romana foi na lei de Deus, tirando os 10 mandamentos como sendo em vigor hoje e colocando o catecismo como sendo um substituto dos mandamentos de Deus escritos onde? Em Êxodo 20, 4-6. Eu já mostrei em outro momento nessa temporada, mas muita gente não viu e a gente vai mostrar novamente aqui, tá bom? Aqui do seu lado direito estão os mandamentos bíblicos. Do lado esquerdo, o catecismo. E você percebe que há uma mudança. Eu vou ler pelo menos os 2 primeiros de cada um, tá? Do seu lado direito ali está escrito, não terás outros deuses além de mim. Do lado esquerdo, amar a Deus sobre todas as coisas. Mandamento bíblico, do lado direito, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra, nas águas debaixo da terra. E do lado esquerdo, o catecismo, não tomar o santo nome em vão. Então, houve uma substituição. E aí vai. Depois entra... quando entra a questão do sábado, há uma mudança, guardar domingos e festas em vez do sábado, e você conhece, você que tem a sua religião sabe dessa mudança aí. Agora eu pergunto para você de peito aberto, coração aberto, com muito carinho e respeito por você, de coração sincero. Está certo fazer isso? Está certo eu pegar a lei de Deus e falar assim, olha, Deus mudou isso, ou fazer uma adaptação ao que o homem diz? Nós dissemos o seguinte, ontem estudando, que o número 666 representa a plenitude da adoração ao homem. Acompanhe o estudo de ontem, tá? No NT Play. Nos últimos dias, a adoração ao ser humano, a autoridade humana que dominaria esse planeta seria maior do que a adoração a Deus, infelizmente. E quando a gente vai em toda a Bíblia, Deus ele é muito claro em proibir e dizer que Ele não aceita que adorem por meio de imagens. A lei de Deus, ela infelizmente, ela foi mudada para enganar as pessoas. E com isso as pessoas, quem sabe eu e você, né, ou alguém que você conheça, estamos correndo perigo. E uma outra expressão muito importante no texto de Daniel é a contagem também do seguinte. Olha o que diz aqui. 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo. No Apocalipse, esse período equivale a 42 meses. Não precisa decorar isso, mas para você entender que o que a Bíblia fala faz sentido. Que não é coisa da cabeça de, vou usar o termo, crente ignorante, tá? Olha só, 1 tempo, 2 tempos e metade de um tempo.
No Apocalipse, esse período equivale a 42 meses ou 1.260 dias proféticos, que significa 1.260 anos. Daniel fala do mesmo poder perseguidor que aparece em Apocalipse 13, a primeira besta. Então, essa primeira besta é o poder político-religioso que profere blasfêmias contra Deus. Tomou conta do cristianismo num período de tempo. 1.260 anos, a supremacia que foi golpeada com morte. E nessa época aparece uma outra besta. Agora a gente chega aqui. O poder romano, ele se associa a uma outra besta. E nisso chegou algumas perguntas para a gente aqui através do WhatsApp. Eu vou só mencionar porque eles fizeram a mesma pergunta. 3 pessoas, em outras palavras, claro, mas a pergunta é basicamente a mesma. O Paulo de Sorocaba, tá? Um abraço para Sorocaba acompanhando a gente. A Vânia, que está acompanhando da Espanha, de Barcelona, na Espanha, está acompanhando a gente também. E o Vinícius de Cuiabá, tá bom? Um abraço para o Vinícius, um abraço para a Vânia, um abraço também para o Paulo, Sorocaba, Barcelona e Cuiabá, capitais aí, né? Não, Sorocaba, interior de São Paulo. E a pergunta deles é a seguinte: quem é a segunda besta? E a gente vai responder agora, tá bom? Apocalipse 13, 11. Vi ainda outra besta emergir da terra, possuía 2 chifres, parecendo cordeiro, mas falava como dragão. Todas as características da segunda besta, a primeira besta, lembrando, poder político religioso romano. Estudamos essa semana, segunda e terça. As características da segunda besta, assinaladas na profecia, se cumprem com o surgimento dos Estados Unidos da América. E os Estados Unidos, você sabe que hoje, obviamente, existem fortes nações no mundo hoje. A Rússia é uma forte nação, a China é uma forte nação bélica, né? A Coreia do Norte também, mas o poder político-financeiro do mundo ainda continua sendo a América do Norte, os Estados Unidos. Eles surgiram como nação em 1776, num território não habitado por uma nação civilizada. Então, olha a associação profética. A primeira besta surgiu do meio do povo, a segunda besta ela surgiu de um ambiente sem população. Ela veio da terra, a primeira besta do mar, a segunda besta veio da terra. Então, segundo a profecia, ela surge da terra e não do mar como a primeira besta. O mar, segundo Apocalipse 17, 15, significa um lugar povoado. E, no entanto, a segunda besta veio de um lugar não povoado. No começo dos Estados Unidos. E por que Estados Unidos, pastor? O que tem a ver Estados Unidos com a besta? A gente vai entender isso, tá? Só vou falar uma coisinha, a gente vai para o intervalo e na sequência a gente vai explicar por que a segunda besta do Apocalipse é associada à América do Norte, Estados Unidos. No começo, os Estados Unidos falavam como cordeiro, símbolo dos ideais de liberdade. A Constituição americana foi pautada na liberdade. Você sabe disso, você que estuda história, você que é americano, você que já morou nos Estados Unidos, você que conhece, é pautada na liberdade. Após o intervalo eu vou dar um exemplo claro para você, que você talvez conheça, e a gente vai continuar estudando sobre a segunda besta do livro do Apocalipse aqui no Escola Bíblica. A gente volta já. De volta com o programa Escola Bíblica, um abraço muito especial para você que está acompanhando, que está escrevendo, que está interagindo com a gente também. O último tema da semana, e a gente agradece de coração aberto a você que escreveu, Gerson Teixeira, olha, dizendo assim sobre a besta, né? As bestas estão abrindo caminho para o filho da perdição que virá em breve, a opinião dele. Valeu, Gerson. Um abraço também para Isalina Torres. Um abraço para o Tiago da Silva Vieira, Dalva Moraes Baumhardt, acho que é isso, boa noite para você também, Dalva, Leonel Rodrigues, a Eliana Cagliari e também a Mari Rosa. Boa noite para vocês que estão acompanhando fora do Brasil, aqui no Brasil.
Olha, gente, se você não sabe, ainda existem várias maneiras de você acompanhar o programa Escola Bíblica. Ah, pastor, tem canal aberto aqui. Ah, não tem canal aberto, mas tem as parabólicas. Ah, não tem parabólica aqui em casa, eu só tenho canal fechado. Nos canais fechados, pastor, não tem nada, mas tem internet. Entra no YouTube, assiste a gente. Vários caminhos, divulgue a Novo Tempo, tá bom? Vamos em frente. A gente está falando sobre a segunda besta hoje para fechar o tema da semana. Eu preciso sempre dar aquela resumida antes da gente voltar. Primeira besta, nós estudamos segunda e terça-feira, tá? Hoje é quinta. Falamos sobre uma besta que emerge do mar, poder religioso, romano, que mudou a lei de Deus, que tem uma força e influência sobre várias, e se não todas as religiões do mundo hoje ainda. O número 666 aponta a adoração à besta e à imagem da besta. E há uma conjuntura, uma conexão entre a primeira besta e a segunda besta que nós começamos falando no bloco anterior. Você vê no fundo aqui o símbolo da bandeira americana, dos Estados Unidos. Estados Unidos, mencionamos aqui, ele é visto como o cumprimento da profecia da segunda besta. Chegaria um momento em que a profecia diz que falaria como dragão, a segunda besta, representada pelos Estados Unidos, que tem como base a liberdade. Olha só, a base da Constituição americana, falei no bloco anterior, é a liberdade, tanto é que essa estátua aqui, a estátua, eu acho que é a mais conhecida do mundo, talvez, né? Estátua da liberdade, é a representação. Os Estados Unidos ganhou da França essa estátua, né? É uma estátua, na verdade, francesa, entregue aos Estados Unidos como um presente. Representa a liberdade, só que essa liberdade vai ruir. Profecia. Apocalipse 13, verso 12, diz assim: faz com que a terra e seus habitantes adorem a primeira besta cuja ferida mortal foi curada. Então vamos analisar o texto, não vamos inventar conjectura como muita gente faz por aí, começa assim, é isso aqui. Nós estamos falando sobre os dois maiores poderes hoje. O maior poder religioso do mundo hoje, a primeira besta, é o poder romano. É a liderança, e eu digo com respeito, como falei no começo da semana, a liderança do papado hoje no mundo. Todas as religiões têm se inclinado diante dele, e você sabe disso. Mas uma força se conectará, e a segunda besta, que é a força política mais forte do mundo hoje, que é a nação americana, que foi pautada no protestantismo, que questionou no início da trajetória dos Estados Unidos como as coisas estavam indo, mas hoje tem aberto espaço para o poder romano. E essa segunda besta, que é no caso os Estados Unidos aplicado à profecia, ela faz com que os seus habitantes adorem a primeira besta, ela leva a adoração aos poucos, deixando o protestantismo, deixando os princípios de Deus, para levar a adoração à primeira besta, ao poder romano religioso. Apocalipse 13, verso 15, nós lemos agora, diz assim: e lhe foi dado comunicar fôlego à imagem da besta. Tenta analisar. Então, a segunda besta, os Estados, vamos dar o nome aos bois, como se diz, né? E foi dado comunicar fôlego à imagem da besta, ou seja, os Estados Unidos, ele começa a levantar o nome do poder religioso romano, para que não só a imagem falasse, como ainda fizesse morrer quantos não adorassem a imagem da besta. Essa é uma profecia que vai se cumprir. Hoje nós temos visto uma conexão cada vez maior entre os Estados Unidos da América, a maior nação protestante do mundo, religiosa, dita cristã, deixando os valores de lado e buscando uma autonomia, uma liberdade falsa e se conectando com a adoração da primeira besta. A profecia bíblica está falando da união entre essas duas bestas, somando forças políticas e religiosas. Isso é uma profecia, e lembre-se de uma coisa, quando a Bíblia fala do futuro, ela nunca erra, ok? Então, as relações entre os Estados Unidos e o Vaticano estão se tornando cada vez mais estreitas, cada vez mais fortes. Essa aproximação ela foi iniciada no começo da Primeira Guerra Mundial, quando o presidente Roosevelt ele enviou até Roma
um representante pessoal, e o Papa enviou um delegado apostólico para os Estados Unidos. Foi a primeira aproximação mais forte entre Estados Unidos da América e o Vaticano. Você vê a imagem aqui do presidente Roosevelt, que quem foi a pessoa que fez essa ponte, né? E isso aumentou, e foi aumentando cada vez mais essa proximidade, de um poder. Vamos tentar analisar. Eu usei uma frase essa semana que alguém até escreveu, pastor, eu achei interessante a frase usada essa semana, né? O protestantismo, que antes via o poder da besta como um poder contrário, hoje vê como um amigo. Então, a reforma protestante, a reforma da palavra de Deus, os líderes, os pastores da América, os pastores do mundo, que antes questionavam a besta por não seguir a lei de Deus, hoje se inclinam diante da besta. Entende? Vou ser sincero com você. Olha, tem pastor evangélico que fala mal da Igreja Católica, não tem? Que chuta a santa de uma maneira desrespeitosa. Porque por mais que você não acredite na religião do outro, respeite. E aqui eu falo com respeito. Mas esses mesmos líderes e pastores que desrespeitam, eles guardam o domingo, que foi estabelecido, e nós já estudamos aqui dentro do Apocalipse, pela igreja. E nós demos dados históricos aqui. A Igreja Católica, Apostólica, Romana, quem mudou a autoridade do sábado e domingo não foi a Bíblia, não foi Deus. E a própria autoridade da Igreja Católica fala sobre isso. Alguns programas anteriores nós apresentamos aqui documentos falando sobre isso. Então, em 1961, começou essa proximidade entre Estados Unidos e Vaticano. E isso se intensificou com John Kennedy, né? O presidente americano John Kennedy, morto. E depois, em 1984, eu recém-nascido ali, o presidente Reagan nomeou o primeiro embaixador norte-americano junto ao Vaticano. Então, o mundo está sendo preparado, não quer dizer que existe muita coisa a gente estudar ainda, não dá para a gente explorar tudo isso nesse dia, nessa semana. Nos últimos anos, têm sido intensos os planos de aproximação entre Estados Unidos e Vaticano. Segundo a profecia bíblica, vai ser através dessa segunda besta que vai levar a adoração à primeira besta, que vai ser imposta, que vai ser obrigado a adorar. Os Estados Unidos induzirão as pessoas a adorarem a imagem da primeira besta, deixando de lado as ideias de liberdade religiosa. Os Estados Unidos vai fraquejar, vai se tornar um país fraco e ele vai sentir que precisa de uma união entre Estado e Igreja, entre o Vaticano e os Estados Unidos, e ele vai levar as pessoas à adoração da primeira besta. Apocalipse 13, verso 15, nós já lemos, né? E eu quero ler. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra que façam uma imagem à besta. Durante 42 meses, a primeira besta, ela fazia com que fosse adorada e obedecida através do sistema repressivo. E não aceitava a adoração forçada. O texto diz que será uma falsa imagem, uma cópia do sistema de leis de Deus que estará estabelecido. A lei de Deus será jogada por terra e a adoração ao domingo será o ponto de toque. A adoração ao domingo, o espiritualismo, tudo isso vai ser abordado de tal maneira com que as pessoas vão se distanciar de Deus e se voltarem para a adoração da besta, da primeira besta. Do número da besta, do número de um homem, a adoração da representação da lei de homens, não a lei de Deus, da vontade de homens, não da vontade de Deus. Prepare o seu coração, não dá tempo de a gente mencionar muita coisa ainda, teríamos muita coisa para falar. Mas eu queria dizer para você o seguinte, estude esse tema, explore esse tema. Aqui no NT Play a gente tem muita coisa sobre isso, né? A gente tem muito destaque sobre essas coisas importantes que são necessárias a gente estudar cada vez mais. Quando a gente se aprofunda nas coisas de Deus, a gente sofre menos, a gente se prepara mais, a gente conhece a condução de Deus e a gente fica preparado para a volta de Jesus. Que Deus abençoe você. Semana que vem,
nós teremos uma programação especial no horário do programa Escola Bíblica. Então, semana que vem nós não estaremos juntos aqui, tá bom? Mas na outra semana a gente volta. Semana que vem tem o pastor Josanã Alves, com uma semana muito especial para você, das 8 às 9 da noite, tá? Que Deus te abençoe, fique com Deus, um abraço e até a outra semana, fechando o programa Escola Bíblica e a temporada Apocalipse, o fim revelado. Um abraço, fique com Deus e um bom final de semana para você, abençoado na presença de Cristo. Senhor, obrigado mais uma vez por esse estudo, por teu carinho, por tua direção e por conseguir abrir os nossos olhos diante de tantos ensinos falsos. Nos ajude a sermos fiéis a Ti até o fim. Oramos em nome de Cristo Jesus. Amém.